República da África do Sul, Republic of South Africa ou Republic Ven Suid-África. África do Sul, oficialmente República da África do Sul, é um país localizado no extremo sul da África, entre os oceanos Atlântico e Índico, com 2.798 km de litoral. 9. É limitado pela Namíbia, Botsuana e Zimbábue ao norte, Moçambique e Eswatini a leste, e com o Lesoto, um enclave totalmente rodeado pelo território sul-africano. O país é conhecido por sua biodiversidade e pela grande variedade de culturas, idiomas e crenças religiosas. A Constituição reconhece 11 línguas oficiais. 2 dessas línguas são de origem europeia: o Afrikaner, uma língua que se originou principalmente a partir do neerlandês e que é falado pela maioria dos brancos e mestiços sul-africanos, e o inglês sul-africano, que é a língua mais falada na vida pública oficial e comercial, mas é apenas o 5º idioma mais falado em casa. Considerado uma economia de renda média alta pelo Banco Mundial, o país é considerado um mercado emergente. A economia sul-africana é a segunda maior do continente, atrás apenas da Nigéria, e a 25ª maior do mundo PPC. Multiétnico, o país possui as maiores comunidades de europeus, indianos e mestiços da África. Apesar de 70% da população sul-africana ser composta por negros, este grupo é bastante diversificado e abrange várias etnias que falam línguas bantas, um dos idiomas que têm estatuto oficial. No entanto, cerca de um quarto da população está desempregada e vive com menos de $1,25 por dia. A África do Sul é uma democracia constitucional, na forma de uma república parlamentar. Ao contrário da maioria das repúblicas parlamentares, os cargos de chefe de Estado e chefe de governo são mesclados em um presidente dependente do parlamento. É um dos poucos países africanos que nunca passaram por um golpe de Estado ou entraram em uma guerra civil depois do processo de descolonização, além de ter eleições regulares sendo realizadas por quase um século. A grande maioria dos negros sul-africanos, no entanto, foram completamente emancipados apenas depois de 1994, após o fim do regime do apartheid. Durante o século XX, a maioria negra lutou para recuperar os seus direitos, que foram suprimidos durante décadas pela minoria branca, dominante política e economicamente, uma luta que teve um grande papel na história recente do país. O país é um dos membros fundadores da União Africana, da Organização das Nações Unidas ONU e da Nova Parceria para o Desenvolvimento da África, NEPAD, além de ser membro do Tratado da Antártida, do Grupo dos 77, da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, da União Aduaneira da África Austral, da Organização Mundial do Comércio OMC, do Fundo Monetário Internacional FMI, do G20, do G8+5 e é uma das nações BRICS. Tem ainda a melhor infraestrutura e a segunda maior economia do continente. Zanzi, derivado do Xhosa substantivo Umzantsi que significa Sul, é um nome coloquial para a África do Sul, enquanto alguns partidos políticos pan-africanistas preferem o termo Azânia. História. Pré-história. A África do Sul contém alguns dos mais antigos sítios arqueológicos e fósseis humanos do mundo. Vários restos de fósseis foram recuperados a partir de uma série de cavernas na província de Gauteng. A área é um património mundial pela Unesco e foi denominada o berço da humanidade. Os locais incluem Sterkfontein, que é um dos mais ricos territórios de fósseis hominídeos no mundo. Outros locais incluem Suordkrans, Caverna de Gondolin, Krondrai, Caverna Coopers e Malapa. O primeiro fóssil de hominídeo descoberto na África, a criança de Taung, foi encontrado perto da cidade de Taung, na província Noroeste, em 1924.
Outros restos de hominídeos foram recuperados a partir de sítios de Makapansgat em Limpopo, Curnélia e Florisbade e no Estado Livre, Caverna Border em KwaZulu-Natal, na embocadura do rio Classis em Eastern Cape e Pinnacle Point, Elendicefontein e na Caverna Dikelders em Western Cape. Esses sítios indicam que várias espécies de hominídeos viviam na África do Sul há cerca de 3 milhões de anos, entre eles o Australopithecus africanus. A expansão Bantu. Os assentamentos de povos de língua Bantu, que eram agricultores e pastores que manejavam ferro, já estavam presentes ao sul do rio Limpopo, agora à fronteira norte com Botsuana e Zimbábue nos séculos 4 e 5, veja a expansão Bantu. Eles deslocaram-se, conquistaram e absorveram os povos Khoisan, Khoi e San. Os Bantus se moveram lentamente em direção ao sul ao longo do tempo. Os primeiros sinais de siderurgia na atual província KwaZulu-Natal datam de cerca de 1050. O grupo meridional era o povo Xhosa, cuja linguagem incorpora certos traços linguísticos dos povos Khoisan anteriores. Os Xhosas chegaram ao rio Great Fish, na atual província do Cabo Oriental. Como eles migravam, essas populações maiores da Idade do Ferro deslocavam ou assimilavam os povos anteriores. Em Mpumalanga, vários círculos de pedra foram encontrados junto a arranjos de pedras que têm sido chamado Calendário de Adão. Contato português. Na época do contato europeu, o grupo étnico dominante eram os povos Bantu que migraram de outras partes da África cerca de 1000 anos antes. Os dois principais grupos eram os Xhosas e os Zulu. Em 1487, o explorador português Bartolomeu Dias liderou a primeira viagem europeia a desembarcar em território que atualmente faz parte da África do Sul. Em 4 de dezembro, Dias desembarcou em Walvis Bay, agora conhecido como Walvis Bay, na atual Namíbia. Antes disto, em 1485, Diogo Cão tinha chegado a Cabo Cross, 160 km a norte de Walvis Bay. Depois de 8 de janeiro de 1488, impedido de prosseguir ao longo da costa por conta de tempestades, Dias navegou em alto mar e passou o ponto mais meridional da África sem vê-lo. Ele chegou até a costa oriental de África, no que chamou de Rio do Infante, provavelmente o atual Rio Groote, em maio de 1488, mas em seu retorno, viu o cabo, que chamou de Primeira Cabo das Tormentas. Mais tarde, o rei João II de Portugal rebatizou o ponto para Cabo da Boa Esperança, uma vez que levava às riquezas das Índias Orientais. A façanha de Dias foi posteriormente imortalizada por Luís de Camões no poema épico Os Lusíadas 1572. Colonização europeia. Em 1652, um século e meio após a descoberta da rota marítima do Cabo, a Companhia Holandesa das Índias Orientais fundou uma estação de abastecimento que mais tarde viria a ser a Cidade do Cabo. A Cidade do Cabo tornou-se uma colónia britânica em 1806. 28. A colonização europeia expandiu-se na década de 1820 com os boeres colonos de origem holandesa, flamenga, francesa e alemã, enquanto os colonos britânicos se assentaram no norte e no leste do país. Nesse período, conflitos surgiram entre os grupos Xhosa, Zulu e Afrikaners que competiam por território. Durante a década de 1830, cerca de 12.000 boeres, mais tarde conhecido como Voortrekkers, partiram da colónia do Cabo, onde tinham sido submetidos ao controle britânico. Eles migraram para as regiões que mais tarde se tornariam Natal, Estado Livre de Orange e Transvaal. Os boeres fundaram a República Sul-Africana, atual Gauteng, Limpopo, Mpumalanga e províncias do Oeste e do Norte, e o Estado Livre de Orange Free State.
A descoberta de diamantes, em 1867, e de ouro, em 1884, no interior do país, iniciou a Revolução Mineral e o aumento do crescimento econômico e da imigração. Isto intensificou a subjugação dos povos indígenas pelos sul-africanos europeus. A luta para controlar esses importantes recursos econômicos foi um fator decisivo nas relações entre os europeus e os nativos e também entre os Boers e os britânicos. Guerra dos Boers. As repúblicas Boers resistiram com sucesso às invasões britânicas durante a Primeira Guerra dos Boers 1880 a 1881 usando táticas de guerrilha que foram bem adaptadas às condições locais. Os britânicos voltaram com um número maior de homens com mais experiência e com uma nova estratégia na Segunda Guerra dos Boers 1899 a 1902, mas sofreram pesadas perdas durante os conflitos, apesar de terem sido os vencedores. Dentro do país, as políticas anti-britânicas entre brancos sul-africanos focavam na independência. Durante os períodos coloniais holandês e britânico, a segregação racial era majoritariamente informal, apesar de algumas legislações terem sido promulgadas para controlar o estabelecimento e a livre circulação de povos nativos. 8 anos após o fim da Segunda Guerra dos Boers e após 4 anos de negociação, uma lei do Parlamento Britânico, Ato da África do Sul de 1909, criou a União Sul-Africana em 31 de maio de 1910. A União era um domínio britânico que incluía as antigas colónias holandesas do Cabo e de Natal, bem como as repúblicas do Estado Livre de Orange e de Transvaal. A Lei das Terras dos Nativos de 1913 restringiu severamente a propriedade de terra por negros. Nessa época, os nativos controlavam apenas 7% do território do país. A quantidade de terra reservada para os povos indígenas foi mais tarde ligeiramente aumentada. Independência, República e regime segregacionista. Em 1931, a União tornou-se efetivamente independente do Reino Unido, com a promulgação do Estatuto de Westminster. Em 1934, o Partido Sul-Africano e o Partido Nacional se fundem para formar o Partido Unido, buscando a reconciliação entre os afrikaners e os brancos anglófonos. Em 1939, o partido se divide sobre a entrada da União na Segunda Guerra Mundial como uma aliada do Reino Unido, uma decisão que os seguidores do Partido Nacional se opuseram. Em 1948, o Partido Nacional foi eleito e chegou ao poder. Esse grupo político reforçou a segregação racial que já tinha começado sob o domínio colonial holandês e britânico. O governo nacionalista classificou todos os povos em 3 raças, com direitos e limitações desenvolvidas para cada uma. A minoria branca controlava a muito maior maioria negra. A segregação legalmente institucionalizada ficou conhecida como apartheid. Enquanto a minoria branca sul-africana usufruía do mais alto padrão de vida de toda a África comparável aos de nações de países desenvolvidos ocidentais, a maioria negra ficou em desvantagem em quase todos os aspectos como renda, educação, habitação e expectativa de vida. A Carta da Liberdade, adotada em 1955 pela Aliança do Congresso, exigiu uma sociedade não racial e o fim da discriminação. A África do Sul abandonou a Commonwealth em 1961, na sequência de um referendo, onde, obviamente, só pode participar a comunidade branca que ditou a proclamação da República. Apesar da oposição dentro e fora do país, o governo manteve o regime do apartheid. No início do século XX, alguns países e instituições ocidentais começaram a boicotar os negócios com o país por causa das suas políticas de opressão racial e de direitos civis.
Após anos de protestos internos, ativismo e revolta de sul-africanos negros e de seus aliados, finalmente, em 1990, o governo sul-africano iniciou negociações que levaram ao desmantelamento das leis de discriminação e às eleições democráticas de 1994. O país então aderiu à Comunidade das Nações. Em 1983, é adotada uma nova Constituição que garante uma política de direitos limitados às minorias asiáticas, mas continua a excluir os negros do exercício dos direitos políticos e civis. A maioria negra, portanto, não tinha direito de voto nem representação parlamentar. O partido branco dominante, durante a era do Apartheid, é o Partido Nacional, enquanto a principal organização política negra era o Congresso Nacional Africano ANC, que durante quase 50 anos foi considerado ilegal. Era pós-Apartheid. Mais tarde, em 1990, sob a liderança do presidente F. W. de Klerk, o governo sul-africano começa a desmantelar o sistema do apartheid, libertando Nelson Mandela, líder do ANC, e aceitando legalizar esta organização, bem como outras anti-apartheid. Os passos seguintes no sentido da União Nacional são dados em 1991. A abertura das negociações entre os representantes de todas as comunidades com o objetivo de elaborar uma Constituição democrática, marca o fim de uma época perturbada na África do Sul que iniciou-se em 1948 e teve seu fim em 1990, 42 anos, época esta chamada de Apartheid, que numa tradução para o português seria segregação racial. No dia 10 de abril de 1993, um dos principais líderes do movimento negro da África do Sul, Chris Hani, morreu vítima de 2 tiros, diante da própria residência. O que seus assassinos não previram é que essa morte acabaria por acelerar o fim do apartheid. No mesmo ano, o governo e a oposição negra acordam nos mecanismos que garantam a transição para um sistema político não discriminatório. É criado um comitê executivo intermediário, com maioria negra, para supervisionar as primeiras eleições multipartidárias e multirraciais, e é criado, também, um organismo que fica encarregado de elaborar uma constituição que garanta o fim do apartheid. Em abril de 1994 são realizadas as primeiras eleições multirraciais da história sul-africana. O ANC ganha as eleições e Nelson Mandela, formando um governo de unidade nacional, torna-se o primeiro presidente sul-africano negro. No período pós-apartheid, o desemprego tem sido extremamente alto quanto o país tem lutado para lidar com as muitas mudanças. Enquanto muitos negros subiram para as classes média e alta, a taxa global de desemprego de negros piorou entre 1994 e 2003. A pobreza entre os brancos, antes rara, aumentou. 4. Além disso, o atual governo tem se esforçado para alcançar uma disciplina monetária e fiscal para garantir tanto a redistribuição da riqueza quanto o crescimento econômico. Desde o governo liderado pelo ANC ter assumido o poder, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país diminuiu, apesar de ter aumentado progressivamente até meados da década de 1990. Alguns atribuem isto à pandemia de HIV/AIDS e ao fracasso do governo em tomar medidas para enfrentar o problema nos primeiros anos. Em maio de 2008, motins deixaram mais de 60 pessoas mortas. O Centro pelo Direito à Moradia contra Despejos estimou que mais de 100.000 pessoas foram expulsas de suas casas. Os migrantes e refugiados que procuram asilo no país eram os principais alvos, mas 1/3 das vítimas era de cidadãos sul-africanos. Em uma pesquisa de 2006, o projeto de migração sul-africano concluiu que os sul-africanos são os que mais se opõem à imigração em todo o mundo.
46. Em 2008, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados estimou mais de 200 mil refugiados que receberam asilo na África do Sul, quase 4 vezes mais do que no ano anterior. Essas pessoas vieram principalmente do Zimbábue, embora muitos também venham do Burundi, República Democrática do Congo, Ruanda, Eritreia, Etiópia e Somália. A concorrência em empregos, oportunidades de negócios, serviços públicos e habitação levou a uma tensão entre refugiados e as comunidades que os acolherão. Apesar da xenofobia ainda é um problema no país, a violência recente não tem sido tão generalizada como foi inicialmente temido. Por favor, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Obrigado por assistir este vídeo. Deus abençoe. Oi.